Olá, aqui é o professor Evandro. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. Sou do Polo da Unip em São Miguel do Oeste, extremo oeste de Santa Catarina. Você que já me acompanha, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E se for a sua primeira vez, bem-vindo, bem-vinda também. Já se inscreve aqui para não perder nossos conteúdos. Eu sou um professor independente, portanto, a Unip não tem nenhuma responsabilidade sobre os meus vídeos. E aqui no canal eu tiro dúvidas diversas sobre a sua trajetória na Unip enquanto acadêmica. Faço isso de forma gratuita aqui no canal, bem tranquilo para ajudar vocês. Se mesmo assim você ficar com dúvidas, eu faço no meu WhatsApp uma assessoria particular. Lá tem um investimento, então, para que você receba um acompanhamento, uma orientação durante a sua trajetória de estágios, principalmente na Unip, tá? Eu já deixo claro aqui, eu não faço nenhum trabalho para os estudantes, não preencho documentos, nada disso. Minha assessoria é de orientação, acompanhamento, para que você se sinta seguro, segura em realizar e postar os seus estágios, tá bem? Esse vídeo, ele é destinado aos estudantes, às estudantes das principais licenciaturas da Unip e que estão em regime de dependência. Isso mesmo. Você que quer fazer a postagem final dos documentos de estágios em regime de dependência, esse vídeo aqui é para você. Então, é para turmas de alunos que ingressaram entre 2014 e 2021, tá? Exclusivamente para esse período. Se o seu estágio não é em regime de dependência você entrou na Unip de 2022 em diante, esse vídeo também não é para você. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Então, considerando que você é ingressante das turmas entre 2014 e 2021 e que você está fazendo o seu estágio em regime de dependência e você quer saber como fazer a postagem final dos documentos de estágios, então fique aqui comigo. Eu parto do pressuposto, logicamente, que você teve os seus termos de compromissos aprovados pela Unip para fazer seus estágios. Isso é básico, né, gente? Para cada termo de compromisso aprovado pela Unip, ao final da carga horária necessária, você precisava ter um conjunto de documentos para validar aquele estágio. Quais documentos? Com um termo de realização, um relatório da empresa, um relatório do aluno, uma ficha CE-Capa e as fichas CE-Meio, quantas necessárias, para relatar todas as horas que você fez naquele estágio. Esse é o conjunto para cada termo de compromisso aprovado. No curso de pedagogia, lá no estágio da gestão da educação em ambiente escolar e não escolar, ainda tem 2 documentos a mais. Além, então, do termo de realização, relatório da empresa, relatório do aluno, do termo de compromisso que voltou assinado pela Unip, da ficha CE-Capa, da ficha CE-Meio, da parte da gestão de ambiente escolar, ainda você tem o projeto de intervenção educativa em ambiente não escolar e a ficha CE do projeto para validar as 20 horas do estágio da educação em ambiente não escolar. Então é essa a única diferença. Todos os demais estágios, tanto da pedagogia quanto as outras licenciaturas da Unip, como Sociologia, História, Matemática, Filosofia, Letras Português, Português e Inglês, o conjunto de documentos compreende termo de realização, relatório da empresa, relatório do aluno e o termo de compromisso que voltou assinado da Unip, mais a ficha CE-Capa e as fichas CE-Meio referentes àqueles estágios. Certo? Um adendo aqui rápido referente ao termo de realização. Se o seu termo de compromisso ele iniciava e terminava exclusivamente para fazer aquele estágio lá, aí sim você vai preencher e postar um termo de realização. Somente nesses casos. Se o seu termo de compromisso ele for, por exemplo,
remunerado ou não obrigatório, ou for obrigatório, mas que ele vai continuar após você fazer esse estágio, ou você vai fazer mais estágios usando o mesmo termo de compromisso, nesses casos, não utilize termo de realização. Por quê? O termo de realização, ele encerra, ele termina, ele acaba um contrato. Então, vamos supor que você acabou de fazer algumas horas de um estágio agora, e você vai postar um termo de realização. Ele vai encerrar esse contrato. Se você tinha mais estágio para fazer nos próximos meses, né, não terão validade, porque o contrato não estará mais valendo, tá bom? Então, nesses casos em que o termo de compromisso ele continua, independentemente se é remunerado ou não, obrigatório ou não, você não usa termo de realização. Está claro? Se o estágio começou e terminou naquele termo de compromisso, aí sim usa termo de realização, que é o correto. É o correto usar termo de realização. Eu vou exemplificar aqui, para ficar mais claro para vocês, como é que vai funcionar a postagem dos documentos, e vou utilizar o curso de pedagogia, porque é o curso que tem maior demanda na Unip, então são os estudantes que mais me procuram, tá bom? Para que fique bem claro para vocês. Mas a sistemática para as demais licenciaturas é a mesma, vocês vão entender. Ao terminar o estágio, qualquer deles, você então vai fazer duas postagens. A primeira postagem, ela deve ser feita em documentos de estágio, que é o local onde você postou o termo de compromisso para iniciar o seu estágio. O que você vai postar lá? Lá você vai postar documentos de formalização de estágio, que são, no caso, se cabe então o termo de realização, o relatório da empresa, o relatório do aluno, o termo de compromisso que voltou assinado da Unip. Apenas esses. Termo de realização, relatório da empresa, relatório do aluno e o termo de compromisso que voltou assinado da Unip. São esses documentos de formalização de estágios. Em documentos de estágio, portanto, você não vai postar documentos de cunho pedagógico, que são ficha CE capa, ficha CE e-mail, e no caso que estou falando em pedagogia, também tem o projeto de intervenção educativa em ambiente não escolar. Não vai postar esses documentos em documentos de estágios, tá? Porque eles são de cunho pedagógico. Tá certo? Para cada termo de compromisso aprovado, você vai fazer uma postagem em documentos de estágio. Então, nessa tela aqui, nessa imagem, você pode ver que tem algumas postagens. Nesse exemplo, a estudante ela teve 4 termos de compromissos aprovados pela Unip. Então, ela já fez a postagem de 2 termos de compromissos com os seus respectivos relatórios e já foram aprovados, que foram termo de realização, relatório da empresa, relatório do aluno e o termo de compromisso que voltou assinado da Unip. Quando posta e ele é aprovado, ele fica uma linha toda verde, vocês podem ver. Ao final dela, tem então esse conjunto de documentos que eu falei, e em cada uma das páginas tem uma assinatura eletrônica. É isso que precisa acontecer. Esses documentos de formalização de estágio, todos eles precisam ter assinaturas eletrônicas. Vocês vejam um pouco mais abaixo na imagem, tem 2 postagens que começa uma linha verde e continua amarela. Ali, as postagens estão em análise, estão em andamento. Quando concluir, vai ficar tudo verde e gerar o único arquivo em PDF contendo, então, todos os documentos com assinaturas eletrônicas. Documentos esses que são termo de realização, relatório da empresa, relatório do aluno e aquele termo de compromisso que já havia sido assinado pela Unip. Todos esses terão mais uma assinatura eletrônica. Tá bem? O que acontece? Você pode ver ali, ó, nessa outra imagem, que todos então foram aprovados.
Ao final de cada linha verde tem um arquivo em PDF. Um único arquivo em PDF. Você vai pegar agora arquivo por arquivo e vai juntar ao final deles a respectiva ficha CE e as respectivas fichas meio em cada um deles, tá? Eu vou usar o exemplo do curso de pedagogia, porque, como eu disse, é o que mais tem demanda, o que mais nos procuram. Para que fique bem claro para você, do primeiro ao último estágio. Então, você fez a postagem, teve os relatórios validados, documentos validados, referente à educação infantil. Então, vai ficar o arquivo da educação infantil da seguinte forma. Termo de realização, relatório da empresa, relatório do aluno, termo de compromisso, todos eles com assinatura eletrônica. Ao final deles, você vai incluir a ficha CE capa e as fichas CE meio da educação infantil. Continuando o arquivo, você vai pegar o conjunto que foi validado da Unip lá em documentos de estágio, que foram termo de realização, relatório do aluno, relatório da empresa, relatório do aluno, termo de compromisso, todos eles com assinaturas eletrônicas referentes ao ensino fundamental. Aí você vai anexar no final a ficha CE capa e as fichas CE meio do ensino fundamental. Continuando o arquivo, você está montando um PDF, continuando o PDF. Você vai agora pegar os documentos validados do estágio de orientação e supervisão escolar e orientação educacional. Termo de realização, relatório da empresa, relatório do aluno, termo de compromisso, todos com assinatura eletrônica. Ao final deles, a ficha CE capa e as fichas CE meio desse estágio de orientação e supervisão. Agora vamos à última etapa desse arquivo em PDF, que é o estágio da gestão em ambiente escolar e não escolar. Então você vai pegar lá de documentos de estágio o arquivo contendo termo de realização, relatório da empresa, relatório do aluno e o termo de compromisso referentes à gestão da educação em ambiente escolar, em que você observou a diretora, certo? Vai colocar ao final dele a ficha CE capa e a ficha CE meio da observação dessas 40 horas da diretora de uma escola, diretor de uma escola. Ao final, após essa ficha CE meio, você vai anexar o projeto de intervenção educativa em ambiente não escolar, mais a ficha CE do projeto. Então, essa ficha CE do projeto será a última página do arquivo. O projeto e a ficha CE vão validar as 20 horas do estágio da gestão da educação em ambiente não escolar. Então, ou seja, você terá um único arquivo em PDF contendo os documentos assinados eletronicamente da educação infantil, mais a ficha CE capa e as fichas CE meio da educação infantil. Na sequência, documentos assinados eletronicamente do ensino fundamental, mais a ficha CE capa e a ficha CE meio do ensino fundamental. Continuando, documentos assinados eletronicamente da orientação e supervisão escolar e orientação educacional, mais a ficha CE capa e as fichas CE meio desse estágio de orientação e supervisão. E por fim, os documentos que voltaram assinados da Unip, eletronicamente, referentes à gestão da educação em ambiente escolar e não escolar, mais a ficha CE capa e a ficha CE meio, das 40 horas de observação da parte da gestão escolar, mais o projeto de intervenção educativa em ambiente não escolar e a ficha CE do projeto, para validar então as 20 horas do estágio da gestão em ambiente não escolar. Entenderam? Educação infantil, ensino fundamental, orientação e supervisão escolar e orientação educacional, gestão da educação em ambiente escolar e não escolar. Único arquivo em PDF, você vai entrar em trabalhos acadêmicos, vai perceber que terá lá um único quadrinho. Nesse exemplo é o curso de pedagogia, então quadrinho com 300 horas, link de estágio supervisionado 300 horas.
As outras licenciaturas, a maioria, são 400 horas, tirando letras português e inglês, que também é 300 horas. Você vai entrar dentro desse quadrinho, vai anexar esse arquivo em PDF contendo todos os estágios, do primeiro ao último, e vai enviar para a Unip, lá para os professores orientadores corrigirem o seu estágio. Está feita a postagem, a partir dali você entra periodicamente para ver se já foi aprovado ou se precisa corrigir alguma coisa. Então, é assim que se faz a postagem final dos documentos de estágios em regime de dependência, turmas 2014 até 2021. Espero que tenha ficado claro. Eu permaneço à disposição aqui no canal para dúvidas pequenas, curtas, que sejam de fácil entendimento as suas respostas. Para questões mais complexas, ou se você desejar o meu acompanhamento personalizado através da assessoria particular, então é no meu WhatsApp, que está aparecendo aqui, me chama e você terá lá então um investimento a ser feito, mas que você terá o acompanhamento durante essa jornada final do seu estágio. Tá bem? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.